Olá, seja bem-vindo então ao Mergulho Bíblico. Esta aula, se você não está fazendo o mergulho na piscina adulta, ou seja, você vai fazer o curso em menos tempo, você não precisa assistir essa aula, você pode já pular para a próxima aula, ok? Se você está na piscina adulta, vamos então mergulhar. Nós vamos falar sobre geografia bíblica e a importância do local na interpretação bíblica. Nós falamos na aula passada sobre tempo e falamos sobre cronologia bíblica, a importância e por que é importante estudar a cronologia bíblica. A cronologia vai nos responder a pergunta quando isto aconteceu, enquanto que a geografia vai nos dizer onde isso aconteceu. Eu não sei se você sabe, e eu vou colocar aqui na tela para você agora, mas o mundo aqui fiz aqui os rabiscos. Deixa eu ver se eu consigo alterar esses rabiscos aqui. Não vou conseguir. Bom, mas vou lá. Vou fazer assim mesmo. O mundo bíblico acontece nesse contexto aqui. Então ele acontece nesse contexto. Já fiz alguns rabiscozinhos aqui. Eu vou contar um segredo para você, que você talvez não saiba, mas eu comecei a gravar essa aula e esqueci de apertar o play para gravar o vídeo, gravou só o áudio. Mas vamos lá. Então, todo o mundo bíblico acontece nesse panorama aqui. Então, deixa eu colocar uma cor menos um vermelho berrante aqui. Deixa eu alterar aqui o pincel para ficar mais colorido aqui, mais forte o pincel. Então, todo o contexto do mundo bíblico acontece dentro desse mundo aqui. Então, a gente está falando do Novo e do Antigo Testamento, acontece praticamente dentro desse ambiente aqui. E é um espaço pequeno, levando em consideração, não é muito grande. Então, você tem esse espaço aqui. Mudando a cor aqui outra vez, você tem esse espaço aqui onde acontece o mundo do Antigo Testamento, acontece aqui, né? Praticamente aqui também, né? Acontece mais para cá também, mas acontece nesse contexto aqui, enquanto que o mundo do Novo Testamento acontece dentro desse espaço outro aqui que a gente acabou de marcar para você. E por que é importante estudar a geografia bíblica? Bom, é importante estudar a geografia bíblica por alguns aspectos para a cooperação da interpretação. Pois o lugar que você está, o texto que você está lendo, ele tem um lugar, ele não está solto no espaço, ele tem um lugar, ele tem um ambiente onde a trama ou a narrativa ou o texto bíblico está sendo abordado. Não só um lugar. E quando você vai falar do lugar, a gente tem que falar também dos aspectos culturais desse lugar. Então, os aspectos culturais, os aspectos políticos, é importante entender como funciona o aspecto político do lugar, não só o aspecto político também, mas o aspecto econômico. O aspecto econômico é importante e, além do aspecto econômico, que também acho que a gente pode colocar como um subtema aqui, até do tema cultural, são os aspectos sociais, que envolvem o local do endereço do texto ou de onde a narrativa está acontecendo. Com esses elementos aqui, e eu tendo controle desses elementos, ou seja, eu tendo conhecimento desses elementos, a interpretação bíblica, ela fica com certeza ela fica mais enriquecida, ela fica mais contundente e ela ajuda você a eliminar ruídos ou te levar a uma interpretação um pouco mais assertiva. É mais fácil encontrar, por exemplo, o sentido do texto. Um exemplo disso, eu posso dizer para você, por exemplo, quando você lê alguns textos bíblicos em que a geografia, quer dizer, o desenho geográfico da coisa, ajuda você a entender as dificuldades
ou consegue compreender um pouco mais, com profundidade, qual o princípio bíblico extraído dali. Principalmente nas narrativas bíblicas do Êxodo, por exemplo, armar e desarmar a tenda, entrar e sair de uma cidade. Quando a gente tem noção espacial, a gente sabe exatamente onde o evento aconteceu, então a gente tem uma leitura mais clara de onde ele aconteceu, a gente vai conseguir fazer a leitura desses outros elementos aqui. E aí a gente vai poder, por exemplo, compreender no texto de Naamã, quando Naamã mergulha 7 vezes no rio. E aí você fala assim, poxa, tem uma menina que diz para ele, ó, tem um profeta neste lugar. Aí você pergunta assim, bom, por que Naamã, então, sendo general do exército sírio, não manda chamar o profeta para cá? Aí você vai entender que, por exemplo, num contexto social, num contexto cultural, a religião está associada ao monte ou a um local específico, a um templo, a um lugar específico. A ideia de um Deus que migra de espaços, ele é uma ideia do cristianismo. Porque você vai ter, então, por que você tem lá o pessoal que tem as imagens, né? Tem as imagens lá que eles prestam culto e acendem vela, aquela coisa toda, né? Acendem a velinha para eles lá e prestam culto. Por que acontece isso? Porque eu posso pegar, que é um aspecto cultural, é um aspecto social, que envolve aspectos econômicos e políticos. O que eu faço? Eu pego essa divindade e levo essa divindade comigo. Então, ela é minha possessão. Então, eu carrego ela para todos os lugares. Então, o profeta, por exemplo, não é deslocado do seu lugar por conta da cultura, da compreensão social, política e econômica. Então, o general, ele vai até o profeta. E aí ele se recusa. Não sei se você se lembra da história. Ele se recusa a mergulhar no rio. E aí, por quê? Porque ele diz, eu sou general, cara, eu sei da minha posição econômica, sei da minha posição política, conheço a minha posição cultural e conheço a minha posição social. E sei que o Deus a quem eu sirvo, ele não resolveu o problema, tanto é que está aqui comigo. Mas mergulhar é uma estupidez. Por que você então não faz como o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu conheço, faz isso? Aí então você tem que entender todo o aspecto cultural, todo o aspecto social, político e econômico, para daí interpretar que o Deus a quem nós servimos exige obediência irrestrita. E o profeta diz, mergulha 7 vezes, seu problema está resolvido. E aí você vai encontrar os caras que estão com ele dizendo, olha, o que custa? Já saímos de tão longe para chegar aqui, não custa nada você fazer aquilo que o profeta te disse para fazer. Então, quando a gente estuda geografia, a gente consegue entender como funcionam as coisas. Como, por exemplo, não sei se você se lembra do tanque de Betesda. Lembra o tanque de Betesda? Pois é, o tanque de Betesda, quando eu li essa palavra, o tanque para mim é aquele negocinho que fica ali na parte de trás de casa, né? Que a gente tem lá um tanque, aí tem a torneira, a gente lava aqui, então, ou barriguinha de tanquinho, né? Não, essa é outra coisa. E aí, mas o tanque de Betesda, na verdade, é quase que uma piscina. É uma piscina, é um conjunto arquitetônico que no formato de labirintos, que é piscina, porque a água não ficava parada, a água ela ficava ilhada, né? Ela ficava represada, mas ao mesmo tempo ela seguia como se fosse uma pequena represa. Se você buscar as fotos do tanque de Betesda, por exemplo, aí na internet, você vai ver que ela é totalmente diferente talvez da imagem que a gente tem de um tanque normal ou uma piscina, porque o formato de piscina, por exemplo, que a gente tem, né, piscinas mais antigas, né, porque as piscinas mais moderninhas elas são bem diferentes.
E aí você tem esse desenho, você pensa, na verdade é uma grande piscina, o tanque de Betesda. Quando a gente vai visitar sítios arqueológicos, por exemplo, a gente percebe que o desenho geométrico muda de uma região para outra. Você vai em passeios arqueológicos pelo Google, você vai perguntar como é que é, por exemplo, você vai falar a palavra banheiro, e é uma coisa, por exemplo, diferente. Aqui, quando eu mudei para cá, mudamos em missão, estamos aqui na Espanha, parece piada, mas é verdade. Quando eu fui lavar o banheiro, eu não achei o ralo. Não tem ralo aqui, não tem ralo. As construções das casas não possuem ralo. Você não tem um lugar para escoar água. Por quê? Porque não se lava nada com água. E aí eu fui descobrir como se lava banheiro. E aí você lava o banheiro de uma forma com um paninho. Não esse, né? Claro. Mas um pano. Isso é um pano, um sprayzinho lá. Você passa o pano. Não tem aquele negócio de jogar água com mangueira como era lá na minha casa em Goiânia. Então, é diferente. Nós estamos falando da mesma coisa, falando de banheiro. Outra, e é interessante quando as maneiras de se lidar. E tudo isso em torno da geografia. E olha que nós estamos só falando de geografia, porque o tempo é o mesmo. Nós estamos na mesma era, estamos falando de geografia. Já muda de um lugar para o outro. Então, você tem estilos, por exemplo, quando chegamos aqui, por exemplo, tem um tal de bidê. Todas as casas possuem bidê. Todas, casas novas, casas velhas, todas possuem. No Brasil, as antigas, não sei se você lembra o que era bidê. Bidê era aquela privada que tinha um negocinho assim embaixo, assim, que você ligava e fazia um chuveirinho para cima. Depois eu fui descobrir para que era o chuveirinho para cima. Aqui não, aqui você tampa e a água escorre e você vem com a mão e vá. Imaginou a cena? Pois é. Nós imaginamos e nós não usamos aqui. Porque no Brasil tem a duchinha, que é a ducha higiênica. Então, geografia acaba mudando os costumes e a forma. E na hora que você vai interpretar o texto bíblico, é fatal. Você vai ter que fazer a leitura correta, entendeu? Não tem jeito. Você vai ter que fazer a leitura correta. Então, por isso que a geografia bíblica interfere e muito. Compreender a geografia interfere muito no seu conhecimento a respeito da Bíblia e a forma como você vai compreender a Bíblia. E é interessante, colocando o último mapa aqui para a gente conversar, quando você pega, por exemplo, o mapa de Israel, né? E você vê aqui, deixa eu colocar esse danadinho aqui em cima, isso. Aqui, opa, cancelar, tudo é cancelar, senão vai dar tudo errado. Aqui, beleza. Então você pega aqui o mapa de Israel, por exemplo, aí você tem aqui esse aqui é o Jerusalém atual, entendeu? Então não é, por exemplo, o que está na Bíblia. Você tem que pegar o mapa que está lá na Bíblia. Mas você vai ver aqui que existe, tá vendo aqui uma sequência de montanhas e morros, porque eu, como nasci numa região plana, montanha para mim é qualquer coisa acima de 50 metros. Então, você não tem noção de como isso aqui interfere geopoliticamente no domínio de uma nação, por exemplo. Estabelecimento de torres de vigia. Então você vai fazendo lá atalaias, termos que a gente... Monte Sião, por exemplo, que é aqui onde está Jerusalém. E aí você percebe que existe, por exemplo, o ministério de Jesus acontece aqui ao norte, Maria aqui do norte, aqui nessa região aqui. Quando você vai ler o texto do Novo Testamento, do Antigo Testamento, essa região aqui é o Reino do Norte, essa região aqui é o Reino do Sul, e quais são as interferências, inimigos que vêm
dessa direção, inimigos que vêm dessa direção, inimigos que vêm dessa direção. Então, você, com o conhecimento da geografia bíblica, você consegue melhorar ou afinar a sua interpretação e a aplicação, porque o que interessa, e a gente vai ver nas próximas aulas, que o que interessa é interpretar o texto, compreender o texto, para que encontrar qual é a ideia do texto, para que com a ideia, ou seja, o que o texto está dizendo, nós venhamos melhorar ou aplicar isso na nossa vida. Não é só conhecimento, teologia não é para conhecimento bíblico. Teologia é o confronto entre o que eu sei da Bíblia com a vida que eu levo. E o confronto do que a Bíblia confrontando com a minha vida, surge então a teologia. Então, como eu devo conduzir a minha vida a partir do texto bíblico? Porque uma das confissões que nós temos é que o texto bíblico, ele é o nosso manual de regra e de fé. Ou seja, regra porque é o que eu tenho que fazer e fé é das coisas que eu acredito. Então, conhecer bem a Bíblia implica, né, nessa primeira aula que nós estamos vendo, essa primeira aula que nós estamos aplicando aqui no mergulho bíblico, qual é a ideia? A ideia é que você conheça a sua Bíblia por dentro. Então, nós já conhecemos a estrutura, como ela está dividida, as prateleiras e as estantes e as prateleiras, e já descobrimos dois elementos importantes aqui no mergulho na piscina profunda, que é por que a gente tem que fazer o mergulho, né? Por que a gente tem que entender a cronologia. Os textos não estão organizados em ordem cronológica, então é importante entender o tempo para a gente saber quando foi que isso aconteceu, e também conhecemos a geografia para sabermos onde isso aconteceu. E o onde aconteceu com o quando aconteceu, nós temos possibilidades de entender como o texto reflete a sua verdade dentro da realidade que se encontra o texto quando ele foi escrito, para que a gente não traga do texto aquilo que não é necessário, trazer somente aquilo que é o princípio bíblico, deixando todas essas outras camadas para trás dentro do seu tempo e dentro da sua própria geografia, trazendo o princípio bíblico para cima.